Salve pessoal, tudo bom? Fazer aquela análise sobre o polêmico GP da Itália. Então você aí que está assistindo o vídeo, calma, dá aquela respirada, fica tranquilo que nós vamos falar muito sobre os assuntos desse GP. 20ª posição Yuki Tsunoda e 19º Pierre Gasly. Os carros da AlphaTauri tiveram um fim de semana para esquecer. Tsunoda nem largou e Gasly abandonou a primeira volta. Já vamos falar desse assunto logo, né? Max Verstappen e Lewis Hamilton, os dois colidiram ali após a primeira parada nos boxes. Parece que tudo ocasionou para que os dois se encontrassem na pista. Eles estavam distantes, Max em segundo, Hamilton em quarto, mas em quinto na verdade, né? Em quarto. Ele estava atrás do Norris. Parece que todo o universo se conspirou para os dois se encontrarem na pista. É uma corrida que eles provavelmente não iriam se encontrar. Porque o Max teve um problema no pit stop que durou 11 segundos, e o Hamilton também teve um problema no pit stop que demorou quase 5 segundos, ou seja, eles saíram basicamente juntos. Eu vou voltar um pouco no tempo. Max e Hamilton, eles estão disputando o campeonato, nenhum dos dois vai ceder espaço um para o outro, isso está claro, isso aconteceu na Inglaterra, isso aconteceu agora novamente, e aconteceu. Assim, no GP da Inglaterra, Hamilton foi declarado causador do acidente. Em Monza, Max foi punido e foi declarado causador do acidente, o maior culpado, podemos dizer. Mas nenhum dos dois quis ceder, nenhum dos dois quis aliviar um para o outro. Está muito claro, uma rivalidade que nós não vemos na Fórmula 1 há vários anos, eu acho muito válido. Sobre o acidente em si. Em 2019 teve um acidente na Fórmula 3 com o piloto Alexander Peroni. A Fórmula 1 coloca essas salsichas, essas bananas nas chicanes e algumas curvas. E eu vou colocar o vídeo para vocês verem o que aconteceu em 2019 no acidente do Peroni. Let's quickly go down to the paddock, Ted. Hello, Crofty. Hello, Anthony, Paul, Karun, everybody. Yep, the paddock here in Monza, the best of the season, it has to be said. The beautiful people here passing around, all air kisses and dark glasses and furtive discussions behind the scenes as well. The crowd milling around, mostly outside Ferrari. Got to say outside Ferrari at the moment. Então, o carro decolou, o piloto praticamente, o carro pegou voo, não aconteceu um acidente muito grande por uma questão de sorte, nem sei te dizer sobre isso. E o carro do Max foi a mesma coisa. Se não fosse essas salsichas, o carro do Max não teria feito esse movimento de catapulta e ter parado em cima do carro do Hamilton. Graças a Deus que os carros de Fórmula 1 hoje são muito seguros. O acidente do Max na Inglaterra, se fosse nos anos 80, pela quantidade de força G numa curva que você faz a 320 por hora, o Max teria falecido provavelmente, ou teria danos sérios à sua estrutura física. 51G é muita coisa. O acidente do Hamilton, se não fosse pelo halo, provavelmente o Hamilton teria falecido ou teria uma fratura muito séria de pescoço, teria acontecido algo muito sério com o Hamilton, ou teria falecido, assim como o Max poderia ter falecido na Inglaterra pela questão da força G e pelos danos que teve no carro. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é bater palmas para os carros de Fórmula 1, que hoje são muito seguros e que nos permitem ver disputas grandes sem que os pilotos possam se machucar. Eu acho que a primeira coisa que nós devemos fazer é isso. Fora isso, eu acho que tanto na Inglaterra foi um acidente de corrida, quanto em Monza foi um acidente de corrida e as consequências aconteceram. É uma disputa e eu acho que nós devemos calmar os ânimos e aceitar essa questão. Vocês podem discordar comigo, mas eu continuo achando que isso foi acidente de corrida, quanto o primeiro fato, quanto o segundo, e pode acontecer um terceiro, porque nem Max e nem Hamilton estão muito afim de ceder o lugar um para o outro. Passando para o restante do grid, Nikita Mazepin, Mick Schumacher. Nikita abandonou, teve alguns problemas, também bateu ali com o Schumacher em alguns momentos da prova. Mick Schumacher fez uma corrida parada também, ele colidiu com o Vettel. Robert Kubica e Antonio Giovinazzi largou bem, chegou a tomar o lugar de uma das Ferraris, só que o Giovinazzi ele errou ali na segunda chicane, voltou de forma bastante errada para a pista, o Sainz acertou ele pela traseira e foi punido ainda. O Giovinazzi parece que tem uma nuvem negra em cima, apesar que está fazendo bons qualifies, os últimos dois, e também fez uma ótima corrida sprint. Sebastian Vettel, o Vettel ele tomou duas batidas, uma do Ocon e outra do Mick Schumacher. O Vettel foi o alvo dessa corrida, não conseguiu produzir muita coisa. Nicolas Latifi em 11º, Ocon na 10ª posição, Alpine pontuando mais uma vez. Russell, ninguém falou do Russell,
passou despercebido na corrida e fez mais 2 pontinhos para o Williams, ou seja, a terceira corrida seguida que a Williams pontua. Fernando Alonso fez uma corrida também um pouco solitária, ninguém falou muito o nome do Alonso, mas 8 pontos. Lance Stroll, ótima corrida do Stroll, tinha bastante tempo que o Stroll não fazia uma boa corrida, marcou 6 pontos para Aston Martin. Carlos Sainz fez uma corrida, acho que ali onde o que dava para a Ferrari fazer nessa pista. A Ferrari não tem um motor ainda bom o suficiente para o GP de Monza, mas a Ferrari fez o máximo que dava, então fez a pontuação que era necessária pensando no Mundial de Construtores. Quinta posição, Sérgio Pérez. Lembrando que o Pérez chegou em terceiro, mas caiu para quinto em uma disputa com Leclerc, se não me engano. Foi com Leclerc? Foi com Leclerc. O Bottas ele não devolveu a posição, né, assim como ele fez na corrida sprint. Ele foi ultrapassado, depois ele pegou o vácuo, ultrapassou de volta o Leclerc e acabou sendo punido com 5 segundos, terminou na quinta posição. Quarta posição, Charles Leclerc fez uma corrida sólida, sem ser atacado, sem atacar basicamente quem estava na sua frente. Mesma coisa que eu digo para o Leclerc, eu digo para o Sainz. Os dois fizeram ali o máximo que dava para fazer com essas Ferraris. E agora falar dos 3 que fizeram corridas excepcionais. Bottas, eu critiquei bastante o Bottas, né? Questionei o Bottas dizendo que ele não teria capacidade de remar nessa corrida, porque o Bottas não é um bom remador. Eu queimei a minha língua, o Bottas fez uma ótima corrida, fez boas ultrapassagens e conseguiu chegar na terceira posição. Chegou em quarto, mas assumiu o lugar do Pérez. Uma corrida excelente do Bottas, o Bottas bastante solto, né? O Bottas bastante solto, tranquilo, parece que ele consegue pilotar sem ter essa pressão absoluta da Mercedes em cima dele. E vamos falar agora dos 2 carros da McLaren. Dobradinha da McLaren, algo que não acontecia desde o GP da Austrália de 2010 com Jason Button e Lewis Hamilton. Os 2 carros da McLaren fizeram corrida sólida. O Norris ficou ali basicamente marcando o Ricardo o tempo todo. Segurou o Hamilton ali na primeira parte da corrida com maestria. O Hamilton conseguiu ultrapassar o Norris depois de várias e várias voltas. E o Ricardo assumiu a ponta já na primeira curva, fez uma ótima ultrapassagem em cima do Max Verstappen, largou muito bem. Ele brincou no sábado dizendo que pro Max não competir com ele, né? E acabou que isso aconteceu e conseguiu se manter sólido na primeira posição ali durante a primeira parte da corrida, segurou o Max. Basicamente o Ricardo liderou de ponta a ponta a prova. Teve um momento ali que a McLaren, o Norris estava muito próximo, a McLaren pediu para o Ricardo aumentar o ritmo, talvez poderia dar a entender de fazer uma troca se o Norris estivesse mais rápido. O Ricardo foi lá, abriu uma distância de 1.2, 1.3, chegou ali próximo de 2 segundos, manteve isso de forma sólida e a McLaren vence após 9 anos. A última vitória da McLaren foi o GP Brasil de 2012 com o Jason Button. A gigante McLaren está de volta. Eu sou torcedor da McLaren, então eu estou bastante feliz com isso. E é bom ver a McLaren de volta. E vamos ser bem sinceros, a Fórmula 1 sem Max Verstappen, sem Lewis Hamilton ali na briga, é muito boa, fica muito parelha, fica um negócio muito bacana. E é isso, pessoal. Espero que vocês não tenham aí ficado irritados com a minha opinião. Respeito a opinião de todos. Eu tenho a minha sobre alguns fatos. Eu acho que o campeonato ele vai ser disputado até a última curva entre Max e Hamilton e nenhum dos dois vai aliviar nada, porque ambos querem esse título. Hamilton quer se tornar o maior vencedor da história da Fórmula 1 e Max em busca do seu primeiro título. No final das contas, Max abriu mais 2 pontos no campeonato, 5 pontos na frente de Hamilton. Bottas hoje é o terceiro no campeonato, Norris o quarto e Sérgio Pérez o quinto. No Mundial de Construtores, a Mercedes ainda continua na frente, com 18 pontos à frente da Red Bull. E a McLaren abriu uma boa distância no Mundial de Construtores referente à Ferrari, porque a McLaren fez 43, 44 pontos que o Ricardo fez a melhor volta. A próxima corrida é o GP de Sochi. Qualquer atualização sobre o que aconteceu no GP da Itália e maiores notícias sobre a Fórmula 1 você pode acompanhar aqui na página Somos F1. É isso aí, um abraço, siga a página, se inscreva em nosso canal. Um abraço e até mais.